Olá, seja muito bem-vindo. Começando agora mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com o advogado Remo Higashi Batalha. Ele é o sócio fundador do escritório Batalha Pedrosa Advogados. Doutor Remo, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado pela oportunidade, Daniel. Doutor, muitos assuntos e temas para tratarmos nesse bate-papo, nessa entrevista, sobretudo em relação a uma das especialidades do escritório, que são as holdings. Por essa razão, eu gostaria que o senhor explicasse para o público que acompanha o Empresários de Sucesso o que é uma holding patrimonial e qual é a função. Muito bem, a holding patrimonial é uma estrutura jurídica, societária, onde é constituída uma sociedade para agrupar um patrimônio. Tá? Então, são famílias, empresários que, para organizarem o seu patrimônio acumulado ao longo da vida, tudo aquilo que foi amealhado, na maioria das vezes, imóveis destinados à locação, à venda, outros bens imóveis também, eles são agrupados e inseridos dentro de um CNPJ, de uma sociedade, cujos titulares são justamente os familiares, os detentores desse patrimônio. Perfeito. Agora, essas holdings são indicadas geralmente para grandes grupos empresariais, para famílias ou eventualmente até para pessoas jurídicas. Quais são as indicações mais sugeridas no caso? Veja bem, não existe uma limitação, mas a indicação seriam para as pessoas que possuem um patrimônio, Então, na nossa experiência, o que nós vemos são famílias, pessoas que juntaram ao longo da vida um patrimônio importante e, em função disso, no momento em que esse patrimônio vai ser deixado para os filhos, é constituída uma holding patrimonial e boa parte do patrimônio, e daí tem que ser analisado caso a caso, o que interessa, do seu ponto de vista societário, tributário, até de expectativa, se é um imóvel destinado à venda ou à locação, esses bens são inseridos nessa empresa. Então, na maioria das vezes, são empresários, são famílias que juntaram patrimônio, então não precisa ser só de uma pessoa, ou até de empresas também que possuem a parte ativa empresarial e também bens constituídos pela empresa. Então, não só você pode ter esse patrimônio já constituído, como você pode estar na fase da sua vida amealhando bens, comprando imóveis, e daí onde você vai colocando esses bens e adquirindo através da holding. Perfeito. Agora, quais são as principais vantagens em ter uma holding patrimonial, esse dispositivo jurídico que o senhor bem explicou, versus a constituição mais tradicional, cada bem em um CNPJ? Veja bem, a grande vantagem é no aspecto tributário, porque se a gente estiver falando especificamente de bens imóveis, esses bens, no momento que eles estão dentro de uma pessoa jurídica, e dependendo como eles foram contabilizados e documentados, isso pode gerar uma redução de imposto na hora da venda do bem, e também na hora da locação. Existe toda uma amarração jurídica e contábil que precisa ser feito para a gente atingir esses objetivos e também entender aquilo que se destina ao patrimônio do fundador ou do sócio, para a gente poder alocar da forma correta. Mas a parte tributária ela é muito importante e reduz a carga tributária de forma lícita. A outra vantagem é a questão de proteção patrimonial jurídica, no sentido de você ter um patrimônio que não mais vai estar no teu CPF, declarado nominalmente no seu imposto de renda, mas vai estar dentro de uma empresa, de forma totalmente legalizada, melhor organizada, o que vai facilitar, inclusive, o momento do inventário, da sucessão, da passagem desses bens para os seus herdeiros. Perfeito, excelente, muito bem explicado. Agora, na prática, eu entendo que muitas famílias acabem procurando o senhor justamente com esse objetivo, né? Tem exemplos práticos
do quanto essa reorganização nos bens de uma família acabaram culminando em uma redução substancial dos impostos devidos, doutor? Sim, sim, eu posso fazer um pequeno ensaio para que o público entenda melhor. Mas, por exemplo, quando o imóvel é alugado, né, e o proprietário é uma pessoa física, dependendo do valor, essa locação, a renda dessa locação, ela é sujeita à tributação pela tabela progressiva, que chega até 27,5% menos o redutor. Na pessoa jurídica, se o bem estiver cadastrado, destinado à locação, ele vai recolher uma tributação por volta de 11% a 12%. Então, em números finais, é quase a metade. Lógico, isso tem que se levar em consideração diversos fatores contábeis, mas a grosso modo você tem uma redução muito importante no momento da locação e também dependendo do valor do aluguel. O outro impacto importante sobre a venda do imóvel é que hoje a pessoa física ela paga um imposto de 15% sobre o ganho de capital, isto é, sobre o lucro que ela teve naquela venda. Enquanto que na pessoa jurídica, se esse imóvel estiver cadastrado e documentado contabilmente como uma mercadoria, né, esse imposto ele pode ser reduzido a uma faixa de 6% sobre o valor da venda. Então, tem que ser analisado qual o valor de base que você está utilizando para essa venda, mas a redução, no final das contas, ela é significativa. Perfeito, muito bom. Agora, muitos empresários têm dúvidas se uma holding patrimonial pode ser também uma sociedade anônima. Eu gostaria, inclusive, que o senhor aproveitasse o espaço e tirasse essa dúvida de empresários e empreendedores. Por favor. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta porque, na maioria das vezes, essas sociedades elas são constituídas sob a forma de sociedade limitada. É uma sociedade de pessoas, né, nas quais os sócios, geralmente, o marido e a mulher, e eventualmente os filhos entram, né, pensando numa estrutura familiar. E a sociedade anônima, ela pode também ser utilizada para a constituição de uma holding, uma SA fechada, naturalmente, né? Não uma sociedade anônima de capital aberto, mas de capital fechado. E existe uma vantagem nessa situação, porque o nome dos sócios ele não fica tão explícito quanto numa sociedade limitada, onde numa busca perante a junta comercial, por exemplo, é fácil de identificar quem são sócios e ter acesso a um número de informações. Na sociedade anônima, certas informações, como por exemplo o nome dos sócios, eles ficam de forma sigilosa, porque fica dentro de um livro onde é assinado a detenção das ações. E o que vai aparecer são os diretores e dirigentes da empresa. Então essa é uma das grandes vantagens, dentre outras, que ajudam na organização da holding patrimonial sob o formato da SA. Não uma novidade, mas é um movimento crescente e que faz sentido dependendo da situação familiar e empresarial do cliente. Perfeito. Doutor, para finalizar, aquele empresário, comerciante ou aquele empreendedor que acumulou um patrimônio ao longo da vida e busca alternativas para administrar melhor esses recursos, esses bens, inclusive pensando em sucessão, qual é a sua orientação para que esse empresário tome as devidas atitudes e eventualmente pense inclusive nessa saída, de montar uma holding patrimonial? O que esse empresário deve fazer? A primeira coisa é procurar um advogado especialista nesse setor, né, e fazer um estudo. Esse estudo ele é muito importante porque a holding patrimonial, apesar de ser um instrumento jurídico que facilita, por todas as vantagens que eu comentei nessa entrevista, ela não é uma receita de bolo. Ela tem que ser analisada sob a ótica daquele empresário, do tipo de patrimônio que ele possui e da expectativa que ele tem com relação a esse patrimônio. Então, feito isso, é feita uma análise também financeira
de qual o custo para poder transferir esse patrimônio para a sociedade, né? Quais as vantagens ao longo do tempo, em termos de redução de imposto, para que esse investimento, na verdade, ele traga, inclusive, vantagens econômicas ao longo do tempo, ou seja de fato um investimento e não um custo. E daí, feito isso, é montado um plano de voo, uma estrutura, uma estratégia para poder fazer a constituição da empresa e a passagem do patrimônio. Além de uma manutenção que geralmente os advogados dão ao cliente ao longo da vida, no sentido de orientar os outros bens ou o patrimônio que vem sendo adquirido, como alocar na empresa, como organizar, inclusive como fazer com que essa holding, ela própria gere renda capaz de adquirir outros bens. Perfeito, muito bom, informações importantes trazidas pelo advogado Remo Higashi Batalha. Falamos sobre vários aspectos que envolvem a holding patrimonial. Doutor, muito obrigado pela gentileza da entrevista, parabéns pelo seu trabalho, desejo aí sorte e sucesso. Sinta-se já convidado a voltar ao programa para nos atualizar desses assuntos que envolvem holding patrimonial, mas também os trabalhos que são desenvolvidos pelo escritório. Até a próxima. Muito obrigado. Eu conversei com o advogado Remo Higashi Batalha, ele é sócio fundador do escritório Batalha Pedrosa Advogados. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.